Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Estamos aqui começando mais uma live. Boa noite a todos. Que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam conosco. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente, irmãos. Vamos aguardar uns instantes, algum irmão aí ainda entrar na live e nos prestigiar com a sua audiência. Boa noite a todos. Então, cumprimentarei os irmãos e as irmãs várias vezes, porque os irmãos vão entrando aos poucos aí. Então, novamente aí, que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, irmãos. Boa noite a todos aqueles que me dão a honra da audiência aí ao longo da live. Vão entrando mais alguns irmãos. Boa noite Claudemir, boa noite Popular Tuk Tuk. Deus abençoe a ti e tua família aí, meu querido amigo. Boa noite aí. Estamos começando mais uma live, irmãos. De início já vou lembrando aos irmãos aí, a quem estiver assistindo, logo após o término da live, aí, hoje ela não vai ser tão extensa quanto a última demorou cerca de uma hora aí. Boa noite, Igor, prazer, meu amigo, que Deus abençoe a ti e tua família. Dona Wanda, obrigado pela audiência, Wanda. A Wanda é audiência fiel e boa noite. Deus te abençoe também. Então, irmãos, lembrando aí que após o término da live, quem não teve oportunidade de assistir ou conseguiu assistir parcialmente, a live na íntegra estará lá no meu canal no YouTube. Tá? Lá fica o vídeo, qualquer momento pode assistir. O canal chama-se O Evangelho Segundo o Evangelho. E logo após o término da live, eu deixo aqui no meu perfil no Facebook o link do vídeo para quem também quiser assistir lá. Boa noite minha esposa que está me assistindo. Boa noite, Wanda. Então tá, irmãos, vamos começar aos poucos aí. Peço que se algum irmão tiver alguma dúvida, tiver uma colocação, quiser agregar, quiser contribuir com alguma coisa aí na live, pode botar as suas mensagens. Eu estou acompanhando aqui as mensagens, então tiver alguma pergunta, tiver alguma contestação, tiver alguma coisa diferente, será uma honra colocar a opinião de vocês todos aí. Boa noite a todos então, mais uma vez, que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam conosco. Irmãos, vamos começar então o tema de hoje. Vamos entrar na arca? Essa é a pergunta tema da nossa live hoje. No nosso modesto estudo aqui, irmãos. Lembrando sempre, eu gosto sempre de lembrar, e todo início de live eu lembro, eu não sou um pregador de evangelho, eu não tenho a pretensão de ser, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nem preparo para ser. O objetivo dessa live é apenas falar do evangelho de Jesus Cristo. É apenas isso, meu irmão. Maiores pretensões eu não tenho. Então quero deixar sempre isso claro. Não sou o dono da verdade, eu procuro apenas colocar nas minhas lives versículos, ensinamentos da Bíblia que nos diz alguma coisa para a nossa realidade, que nos diz alguma coisa para o atual contexto. Então, sempre deixo bem claro, eu não sou pregador, não tenho pretensão de fazer um ensinamento da palavra de Deus. Eu apenas quero falar de Jesus Cristo às pessoas que assistem esse vídeo. Ok, meus irmãos? Irmãos, nos últimos dias aí, se a gente abrir redes sociais, se conversar com amigos, várias vezes vamos nos deparar com a seguinte observação: depois dessa pandemia, o mundo sairá diferente, as pessoas melhorarão, os governos melhorarão, a sociedade melhorará. E isso a gente vê de várias pessoas, até de pessoas com ligações religiosas. E eu tenho uma dúvida, irmãos. Será que depois dessa pandemia, dessa situação passar, a humanidade, nós,
sairemos melhores? Seremos melhores? Aprenderemos com isso? Construiremos um mundo melhor? A história, meus irmãos, a palavra de Deus diz o oposto. Porque situações como esta, o mundo já passou por bem piores. Já tivemos pestes, já tivemos guerras, já tivemos pandemias piores. Até na última live comentei isso. Então, se tivemos situações piores e não evoluímos, talvez não seja dessa vez ainda, meus irmãos. Nós, seres humanos, nós, sociedade, nós, o homem, a criação de Deus, nós não temos tendência a melhorar, não temos tendência a tirar lições disso, meus irmãos. Desde lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, que se afastaram do caminho de Deus. Rodrigo, meu amigo, Deus te abençoe, a ti e a tua família, obrigado pela audiência aí, Rodrigo. Então, irmãos, desde que Adão se afastou das orientações de Deus, que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, desde então a humanidade só evoluiu, meus irmãos. A humanidade deixou os caminhos de Deus, ela partiu para outra direção, meus irmãos. E foi assim, a humanidade saiu da presença de Deus, saiu do ensinamento de Deus e começou a cometer com ela mesma as piores atrocidades, melhor dizendo. Então, meus irmãos, a humanidade foi indo, foi evoluindo, foi cometendo atrocidades, foi cometendo crimes, cada vez mais se afastando da santidade de Deus, dos caminhos, dos ensinamentos de Deus. Né? Então, está lá na palavra, no livro de Gênesis, meus irmãos, foi essa situação da humanidade, do pecado, das atrocidades. André, meu querido amigo, paz para ti também. Deus abençoe a ti e a tua família. Muito obrigado pela audiência, André. Também sou fã das tuas lives, hein? Assisto sempre que possível. Então, irmãos, a sociedade, a humanidade, melhor dizendo, se afastou tanto que chegou um momento em que Deus, vamos dizer assim, resolveu, num termo hoje moderno, resetar, reiniciar, tá? Isso foi nos dias de Noé. Porque Deus ficou tão descontente, ficou tão arrependido da criação que ele havia feito, do homem, do pecado, da maldade que o homem era capaz, que ele resolveu novamente reiniciar, ou começar do zero a humanidade, ou começar de novo o homem. Está escrito na palavra assim, meus irmãos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6, do 5 ao 6. Aqui nos mostra, meu irmão, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de tudo, de todas as coisas, o Criador de todo o universo, se arrependeu da criação, se arrependeu para que lado o homem tinha pendido, vamos dizer assim. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne corrompido o seu caminho sobre a terra. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Mais uma vez, a palavra nos diz que o Senhor estava descontente com o caminho que o homem tinha seguido. Então, meus irmãos, surge Noé. A partir desse momento surge Noé. Olha que está na palavra. Então disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Então aqui, meus irmãos, Noé era o único daquela geração que seguia os caminhos corretos, os caminhos santos de Deus. O restante da humanidade, a sociedade da época, estava totalmente corrompida, meus irmãos. Então, como eu disse antes, Deus, a partir desse momento, resolveu reiniciar a humanidade, apertar um botão de reset, vamos dizer assim, numa linguagem de hoje, meus irmãos, e começar tudo do zero, porque aquela sociedade, a humanidade daquela época não tinha mais salvação, sim, segundo a paciência, a santa visão do Senhor nosso Deus. Continuando então com o que diz a palavra, meus irmãos. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que o desfarei com a terra. Então, meus irmãos, aqui mais uma vez, Gênesis 6:13, meus irmãos, está escrito. O Senhor então resolveu, como eu comentei, a reinventar, a reiniciar a humanidade. A palavra segue, meus irmãos. Mas contigo estabelecerei uma aliança, e entrará na arca tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Gênesis 6:18, meus irmãos. Então aqui fala que Deus resolveu, como Noé era bem visto, era perfeito nos caminhos do Senhor, então ele resolveu reiniciar a partir de Noé. Evandro Rogério, meu querido amigo, obrigado pela audiência, Evandro. Um abraço para ti e tua família. Que a paz de Deus esteja com vocês aí. Meu amigo André, sempre na audiência. Obrigado, André. Muito me honra a tua audiência aí. Deus te abençoe. Maxwell, meu querido amigo, obrigado pela audiência aí. Prometo a vocês hoje que a live será um pouco mais curta, hein? A última demorou cerca de 1 hora. Mas vamos lá então, irmãos. Às vezes para muitos pode passar despercebido, mas Noé, para construir a arca que foi orientada por Deus, a arca salvadora, Noé levou 20 anos, meus irmãos. 20 anos. Então, durante esses 20 anos, Noé foi talvez um dos primeiros pregadores da palavra de Deus na face da terra. Noé seguidamente convidava, Noé era indagado pelas pessoas que passavam próximo à arca, as pessoas que conviviam próximas a Noé, e perguntavam por que da arca, o que tinha acontecido. Noé explicava. Então Noé era um dos primeiros pregadores da palavra de Deus que a Bíblia nos diz que houve. Então, Noé, 20 anos, todas aquelas pessoas que conviviam próximas a Noé, que tiveram oportunidade de passar próximo à arca, tiveram 20 anos para se arrepender e, no entanto, não fizeram. Zombavam de Noé. Todos zombavam. Todos os líderes, os pobres, os ricos, aquela humanidade que estava próxima às pessoas zombavam de Noé. E durante 20 anos Noé pregou, tentou salvar, tentou colocar as pessoas para dentro da arca, porque a arca, meus amigos, estava aberta. A arca estava aberta para quem quisesse entrar. Não foi em nenhum momento proibido por Deus entrar na arca além da família de Noé. No entanto, as pessoas não quiseram a salvação da arca. Todos preferiram continuar na sua vida de erros, na sua vida de crime, na sua vida de prostituição, na sua vida de desagravo a Deus. Todos, meus irmãos. Então, irmãos, o que eu comentei no início do vídeo, a humanidade às vezes não quer melhorar, ela não tem predisposição para isso, meus irmãos, e aqui a palavra nos prova isso. Então, irmãos, Noé, como eu disse, foi um pregador, e a natureza humana às vezes, o homem, ele pegou uma tendência ruim.
A nossa natureza humana é para o mal, é para a desobediência às leis de Deus. E isso fica bem claro. Então, durante esses 20 anos, volto a dizer, as pessoas tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. Então, irmãos, passou-se a história, a arca, veio o dilúvio, acabou com a sociedade, acabou com a humanidade daquela época, só sobrou a família de Noé e ali veio o reinício. Passou-se os 40 dias do dilúvio, a arca salvou os animais, salvou a família de Noé, as águas baixaram, o Noé e sua família se reproduziram, novamente a sociedade começou, o homem começou a ocupar a terra novamente, e aí, meus irmãos, foi até, a palavra nos diz isso, até a aliança com Deus com Abraão, que Deus resolver então separar um povo para si, um povo santo, um povo que podia ser chamado de seu, que era o povo de Israel. Então Deus vai e faz uma aliança com Abraão, reinicia tudo de novo e Deus escolhe os descendentes de Abraão como o povo dele, o povo representante de Deus na terra. Está escrito na palavra, irmãos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha lhe dito, e foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Araã, a terra onde ele convivia, onde ele vivia, meus irmãos. Está em Gênesis 12, do 1 ao 4. Então, meus irmãos, a partir de Abraão, começa uma nova história, começa a história do povo de Israel. E, meus irmãos, não tem como detalhar aqui, mas toda a história do povo de Israel, ela é feita de rebeldia, de desobediência às leis de Deus, de reconciliação com Deus. E esse ciclo passou-se muitas vezes. O povo hebreu foi feito escravo pela desobediência, sofreu castigos. Deus mandou reis, Deus mandou juízes, Deus mandou profetas, e eles hostilizavam os profetas. E mesmo o povo de Deus, que fora escolhido para ser o povo de Deus, andava em desobediência, andava em falta de temor às leis de Deus, meus irmãos. Então, mesmo o povo de Deus, imagina as outras sociedades como é que eram, meus irmãos, que mesmo o povo de Deus negou a existência, negou ser comandado, obedecer às leis de Deus. Então, meus irmãos, chegou um momento em que o Senhor nosso Deus resolve criar leis e dá-las a Moisés, que era um representante, que era um homem de Deus, as famosas tábuas da lei. Então Deus resolve normatizar, como cada país hoje tem uma constituição, cada estado, cada município, então Deus decide colocar de forma escrita, clara, o que era pecado, o que não era, como os homens da época deveriam agir. Então a palavra diz assim, meus irmãos: então falou Deus a todas as palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão.
Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, o que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que há nele, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa do teu próximo. Isso está em Êxodo 20, do 1 ao 17, irmãos. Mas então, irmãos, eu dei apenas uns exemplos da lei que Deus instituiu aos homens, os mandamentos principais. Lá em Levítico encontra-se uma série de outras leis. Mas essa lei, irmãos, só serviu para uma coisa: para comprovar que o homem não era capaz de cumpri-la. Então o Senhor deu as leis a Moisés, Moisés instituiu aos israelitas, mas o tempo só comprovou que o homem não era capaz, que a natureza do homem novamente, como lá na Arca de Noé, que ele resolveu ignorar a salvação da arca, mesmo os israelitas, mesmo o povo de Deus resolveu ignorar novamente a lei, e novamente a lei só veio para comprovar que o homem não era capaz de cumpri-la. Então, meus irmãos, a natureza humana, nossa natureza, do homem e da mulher, é sempre em desobediência a Deus, é sempre para o mal. Você, nós temos tendência ao pecado, meus irmãos. Isso é inquestionável. Está escrito assim, meus irmãos: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, do 10 ao 18. Então, meus irmãos, se nós pegarmos esse trecho da palavra, meus irmãos. Lucinéia, muito obrigado pela audiência, Lucinéia. Deus abençoe a ti e a tua família. Saudade de ti, minha irmã. Cláudio, boa noite, meu amigo. Boa noite. Deus abençoe a ti e a tua família, meu querido amigo. Meus irmãos, se nós pegarmos esse trecho aqui, fica claro e trazermos para o mundo atual. Analisemos o mundo hoje, meus irmãos. Há guerras, há fome, há injustiça, há desigualdade social, há egocentrismo, as pessoas não ligam para o outro. É uma desigualdade total, é a corrupção total do mundo, meus irmãos. Está aqui, está na palavra. Paulo escrevendo aos Romanos, em Romanos 3, 10 ao 18, nos fala. Está tudo aqui. Então, aqui demonstra o que o ser humano é, o que nós, humanidade, o que nós, criaturas de Deus, somos, meus irmãos. A palavra nos diz ainda, meus irmãos, sob a lei, o não cumprimento da lei. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei,
porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vou repetir esse trechinho final, meus irmãos. Diante das obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele. Então, meus irmãos, pela lei nós não temos como se justificar. Nós somos condenáveis, nós merecemos a morte, merecemos o castigo, porque é da natureza humana, meus irmãos. Desde lá da época de Adão, da época que rejeitamos, que a humanidade rejeitou a salvação da Arca de Noé, demonstrando a sua maldade, a sua desobediência a Deus. Aqui está comprovado, mais uma vez, meus irmãos. O que eu li está em Romanos 3, do 19 ao 20. Inclusive, meus irmãos, da última live que eu fiz, eu entrei assim superficialmente nesse tema da lei, porque tem algumas denominações, algumas igrejas que se apegam muito à lei. E toda a palavra, principalmente nos evangelhos, nos diz que a lei não salva, que nós não conseguimos obedecer à lei. Mesmo que se tentarmos, em algum momento vamos falhar, meus irmãos. Não conseguiremos obedecer à lei. Então, meus irmãos, a pergunta que eu deixo aqui. Tati, obrigado pela audiência, minha irmã. Deus abençoe a ti e tua família aí. Obrigado, saudade de vocês aí. Então a pergunta que fica, meus irmãos, diante dessa situação, dessa realidade que a palavra de Deus nos coloca, não é eu que digo, a palavra que diz, meus irmãos. Estamos todos condenados, porque pela lei e como humanidade nós falhamos, nós não conseguimos obedecê-la. Estamos todos condenados à morte eterna, ao castigo. Estamos todos? É uma pergunta que eu faço aos irmãos. E procurarei respondê-lo à luz da palavra agora em seguida, meus irmãos. Estamos todos condenados perante a lei, sim. Mas o que o Senhor nosso Deus, por amor à humanidade, faz? Ele providencia uma nova arca. Lá há 6, 7 mil anos, ele providenciou uma através de Noé e sua família. Agora ele viu que mesmo tanto tempo depois de um povo escolhido para si, de rebeldia do homem, de maldade do homem, ele providencia uma nova arca. Deus providencia uma nova arca para nos salvar e nos salvar mesmo perante a nossa desobediência e a nossa falta de capacidade de seguir as leis, meus irmãos. Está escrito na palavra assim, meus irmãos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Vou repetir. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, do 21 a 24. Irmãos, prestem atenção nesse versículo. Após a live, achem ele. Romanos 3, 21 a 24. Isso deixa claríssimo que não é a lei o caminho da salvação, é a graça de Deus através da nova arca que vai nos levar à salvação. Então esses dois versículos aqui, esses 3 versículos, meus irmãos, é claro demais, é água cristalina diante dos nossos olhos. Então até eu peço que os irmãos depois guardem esse versículo e leiam lá, Romanos 3, do 21 ao 24. Então, irmãos, há mais de 2000 anos, a nova arca de Deus esteve no mundo e está, meus irmãos. Essa é a boa nova, meus irmãos. Esse é o motivo para ficarmos felizes, para nos regozijarmos, meus irmãos. Há 2000 anos, há mais de 2000 anos, a nova arca de Deus esteve e está no mundo de novo, meus irmãos. Ela está no mundo, ela está na minha frente, na sua frente, meus irmãos.
palavra diz mais uma vez, meus irmãos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Eu vou repetir esse versículo, é um versículo curto, um único versículo. Porque pela graça, a graça de Deus, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, não é de nós mesmos, meus irmãos. É dom de Deus. Efésios 2:8. Então, meus irmãos, aqui mais uma vez o Senhor nos deu a graça Ele viu a nossa total incapacidade de sermos salvos por nós mesmos, pela nossa bondade ou pela nossa falta de bondade. Ele está nos propondo a salvação pela graça. Graça, favor recebido e não merecido. Nós, humanidades, nós, ser humano, você que está aí do outro lado dessa live, nós não merecíamos, porque nós não somos bons. No entanto, o Senhor, por amor infinito a nós, seus filhos, está nos dando, a mim, a você, essa graça. Essa graça, a nova arca, meus irmãos, a nova arca. Existiu a arca de Noé há muito tempo atrás e tem uma nova arca. Deus está nos presenteando com ela, meus irmãos. A boa nova, meus irmãos, a boa nova, também conhecido como evangelho. Evangelho é isso, se nós formos traduzir boa nova, novidade, coisa nova que se fez boa, vamos dizer assim. O evangelho, tradução do evangelho é isso, meus irmãos. E a boa novidade, o evangelho diz, a salvação não vem de nós. Felizmente, meus irmãos, porque nós em nós mesmos não temos. Nós não temos a menor condição de nos salvarmos. E isso é uma realidade do homem e isso não há nada que possamos fazer. A palavra nos diz mais uma vez, meus irmãos, mas é pela graça, já não é pelas obras. Olha que interessante isso aqui, meus irmãos. Vou repetir, vou começar o versículo de novo. Mas é por graça, não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, isso está em Romanos 11, versículo 6, irmãos. Paulo está escrevendo à igreja, ao povo de Roma, aos cristãos de Roma, dizendo isso. Não é pelo cumprimento da lei, é pela graça que vem a salvação. Várias vezes nos evangelhos, as epístolas, até o livro de Apocalipse, vai tocar nesse assunto. A humanidade por si própria não tem salvação. É pela graça, pelo amor incondicional do Senhor Deus aos seus filhos que nós alcançamos essa graça. Não é por nossos méritos. Eu não tenho força suficiente para cumprir a lei. Eu não mereço a salvação, mas pela graça de Deus eu posso almejar a salvação através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é claro, quero deixar bem claro isso, a palavra também diz, meus irmãos, que após tu deixar Jesus Cristo entrar na tua vida, após tu encontrares o Evangelho de Cristo e o Evangelho de Cristo te encontrar, irmão Alex, muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe a tua família. Alex Figueiró, prazer, meu amigo, fico muito feliz. Que Deus abençoe a ti, tua família e a tua obra aí, meu irmão. Então, meus irmãos, é claro que após a conversão, após tu realmente deixar o Evangelho de Cristo entrar na tua veia, no teu sangue, na tua cabeça, no teu coração, que o Evangelho de Cristo tomar conta da tua vida, é claro que as tuas atitudes vão melhorar, tu almejará mais a cumprir as leis de Deus, o pecado se afastará de ti e tu te afastará do pecado. Mas vês que por outra, meus irmãos, nós vamos falhar, porque a maldade, porque a falta de capacidade de cumprir a lei está em nós. Então, meus irmãos, eu quero deixar bem claro isso, a gente muda de atitude a partir do momento que aceita Jesus Cristo em sua vida. Mas não quer dizermos que seremos santos, que seremos mais do que ninguém, e que por nossos méritos
conquistaremos a salvação. Não, meus irmãos, não. Melhoraremos nossas atitudes, mas a salvação não está em nós mesmos, por todas as palavras que eu já mencionei antes aqui, e à luz da palavra de Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, a arca, que novamente, a segunda arca que o Senhor nos deu, que esteve aqui há mais de 2000 anos na terra, está ainda, ele vive, ele deixou uma mensagem, meus irmãos, para nós ficarmos felizes. Está escrito, a mensagem é essa, meus irmãos. E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, do 31 ao 32. Olha, meus irmãos, essa é a palavra maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Ele está nos dizendo, ele não veio à terra para chamar o justo, para chamar aquele que é santo, para chamar aquele que vive pela palavra. Ele veio para chamar nós, pecadores, nós miseráveis, nós representantes do mal. Ele veio pela graça de Deus, para nos chamar ao arrependimento, para nos chamar para perto de si. Essa é a grande novidade, esse é o verdadeiro evangelho, meus irmãos. Então não existe motivo para maior alegria do que esse. Nós somos pecadores, nós não somos santos, nós temos a doença da humanidade, e mesmo assim o Senhor Jesus, a nova arca de Deus, veio nos chamar, meus irmãos. Isso é maravilhoso, isso é uma graça incompreensível, de um tamanho maior que o universo. O Senhor Jesus veio nos chamar, mesmo nós sendo tão miseráveis, meus irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho, a essência do Evangelho. Centenas, dezenas de versículos dos Evangelhos, das epístolas, vão nos dizer isso. É a graça de Deus através da arca, da nova arca chamada Jesus Cristo, que nós chegaremos à vida eterna, chegaremos à salvação, meus irmãos. Isso é bom demais, isso é motivo para ficarmos felizes. Meus irmãos, e a arca fala muito, como já falou, e a arca fala assim também, meus irmãos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e desde agora o conhecereis e tende o visto. João 14, 16, João 14, do 6 ao 7, irmãos. Mais uma vez, o Senhor Jesus, pela graça, nos fala isso. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai a Deus senão pelo Filho, pelo Cristo, pela arca. A arca que nos fala, a arca que nos convida ao arrependimento e nos convida ao Evangelho, a boa nova, a boa novidade, irmãos. Ainda diz a arca, a segunda arca, continua a falar para nós, irmãos. Continua. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras, as ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10, do 14 ao 16. Neste momento, meus irmãos, o Senhor Jesus, a nova arca, estava pregando a judeus, a israelitas, e aqui ele deixa claro que além dos israelitas que seriam salvos naquele momento, existe os outros, que somos nós, meus irmãos. Nós todos os outros, somos todos dessa época, todo mundo, todo aquele que ouvir o Evangelho de Cristo, que deixar-se tocar pela palavra de Cristo, será salvo. Nós somos os outros. Repetindo, isso está em João 10, do 14 ao 16. Continuando, meus irmãos, a arca fala para todos nós,
nós os que estamos felizes, nós os que estamos tristes, nós os que estamos às vezes passando por situações duríssimas. Muita gente numa situação, num contexto atual que a gente vive, passa por dificuldades, com certeza. Então, olha o que a palavra diz para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que têm dificuldades. E todos nós, em algum momento, temos dificuldades, temos situações difíceis. O Senhor nos diz, a nova arca nos diz, meus irmãos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repetindo a última frase, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, do 28 ao 30, irmãos. Quer coisa mais maravilhosa para enfrentarmos, para passarmos por cima de situações difíceis, meus irmãos, ao longo da nossa vida? O Senhor nos diz assim, a nova arca que Deus deu para mim, deu para você. A nova arca fala e ela diz assim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso quer dizer que nós não somos mais escravos do jugo pesado e do fardo pesado da lei, meus irmãos. Nós agora estamos debaixo do jugo suave e do fardo leve da nova arca. A arca chamada Jesus Cristo, a arca que quer chegar até nós. Esse é o nosso novo jugo. Essa é a nova maneira de sair numa situação difícil, angustiante. Dificuldades todos temos, meus irmãos, alguns mais, outros menos. Ou tivemos, ou temos, ou teremos, todos nós. Mas aqui o Senhor nos diz, eu vou repetir pela terceira vez, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, irmãos, palavras carinhosas, palavras de amor, palavras de esperança. E a arca, a segunda arca, a que esteve há 2000 anos na terra e ainda está presente através do seu evangelho em nossas vidas, a arca também tem autoridade, meus irmãos. Ela tem autoridade. E a palavra nos diz, e naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também eles com outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-ne, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele respondendo, despertando, disse-lhes, cala-te, aquieta-te, disse ao vento. E o vento aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A arca mandando o vento e o mar aquietarem-se. A arca, a autoridade, Deus na terra, a nova arca, a segunda arca é Deus na terra. Isso está em Marcos 4, 35 ao 41, meus irmãos. Então, esse que tem essa autoridade, que manda o vento e o mar aquietarem-se, este está batendo a nossa porta e nos oferecendo graça e salvação, não pela lei, mas pelo amor de Deus para conosco. Então, meus irmãos, tudo isso leva-nos a transbordar de alegria, a enxergar a verdadeira salvação, a graça de Deus. Então, meus irmãos, o meu primeiro pastor da denominação que eu me converti, saudade do pastor Luciano, vou dizer o nome dele, ele sempre dizia para mim, por 2, 3 vezes, ele sempre dizia isso, a fé, aceitar Jesus, é uma porta com uma tranca só por dentro,
com a maçaneta, com a fechadura só por dentro, meus irmãos. E ela não abre por fora, ela só abre por dentro. A fé, a nossa fé. Então, Jesus Cristo, o Senhor e o seu Evangelho e a Boa Nova e a sua graça vão passar em todas as casas. E o Senhor Jesus, a nova arca baterá a nossa porta, mas a tranca está por dentro. Então, se nós não formos lá na porta e destrancarmos por dentro, abrindo o nosso coração para que a palavra do Senhor entre, o Evangelho do Senhor entre, não adiantará de novo. Ele baterá uma, baterá duas, baterá 3 vezes, e se nós não abrirmos, se o nosso coração ficar fechado, se a porta que tem a maçaneta, a fechadura só por dentro não abrir, não adiantará de novo. Então, meus irmãos, vamos abrir a tranca, vamos destrancar a porta do nosso coração para a nova arca, para o Evangelho do Senhor Jesus. É isso que temos que fazer. Então, Pastor Luciano, se algum dia tu vires essa live ou esse vídeo, eu agradeço por essas palavras. Sempre eu as guardei e nunca vou esquecer desse exemplo que me deste, pastor. Deus te abençoe, a ti, a tua família, a tua obra aí também. Então, meus irmãos, indo para o final da live, a palavra nos diz assim, a última palavra, meus irmãos. Eis que bato a porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Eu vou repetir novamente, meus irmãos, é o último versículo que eu estou lendo, que eu vou ler nessa live. Eis que bato a porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se o Senhor quer ceiar com nós, o Senhor quer nos dar a ceia eterna, o pão que mata o apetite da vida eterna, meus irmãos. Ele quer estar em comunhão com nós na vida eterna. E, meus irmãos, essa é a maravilha, esse é o Evangelho. Essa é a nova arca, meus irmãos, que está parada na frente da nossa casa, na frente da minha casa, na frente da sua. Essa arca está com a porta aberta, com a escadinha pronta para nós subirmos. Basta querermos, basta entrarmos na nova arca, decidirmos a entrar na nova arca, que é o Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, através do seu Evangelho, quer nos levar para a nova arca, e essa nova arca andará por caminhos que nós, pela nossa razão humana, pela nossa mente limitada, não temos nem condições de ter a noção de tal maravilha que é a vida em comunhão com o Senhor Jesus após partirmos desse mundo, irmãos. Então, a arca está lá, na minha casa, na sua, no seu bairro, na frente, na sua esquina, na sala da sua cozinha, no seu quarto, na casa do seu irmão. A arca está lá, com a porta aberta, nos convidando. Vamos abrir a nossa porta, deixar o Evangelho de Cristo entrar no nosso coração, e aí nós subiremos a arca, meus irmãos. Essa é a verdadeira graça de Deus. E o melhor, meus irmãos, encerrando agora, é de graça. Nós não precisamos pagar nada, não precisamos ticket, não precisamos ingresso para entrar na nova arca, não precisamos dispendiar nada de nosso dinheiro, não precisamos dar nenhum objeto, não precisamos nada. É graça, é graça. Definição de graça, favor imerecido recebido por alguém. Não merecíamos pela nossa natureza pecaminosa, mas mesmo assim Deus está nos dando essa oportunidade, meus irmãos. Então, a arca, o Senhor Jesus, está esperando está esperando o seu embarque, para que possamos conviver com Ele na eternidade. Essa é a mensagem, meus irmãos. A nova arca, a arca chamada Jesus Cristo e seu Evangelho e seu amor incondicional por nós, que ele provou lá na cruz, meus irmãos. Ele deu a sua vida por nós. Então, está na hora de nós retribuirmos, está na hora de nós aceitarmos a graça, aceitarmos esse valor imerecido. Então, meus irmãos, essa é a modesta mensagem que eu tinha aí para
para dar aos irmãos através dessa live. Lembrando, meus irmãos, mais uma vez, tá? Em seguidinha ela já vai estar no YouTube, esse vídeo na íntegra, do jeito que é feito a live agora, com todos os comentários, ele vai para o YouTube, lá no meu canal, chamado Evangelho Segundo o Evangelho. Quem não teve a oportunidade agora, quem não tem, porventura não tem o link no Facebook, está lá. Estarei colocando na minha rede social ali no Facebook, o link do vídeo assim que tiver no YouTube. Então também peço aos irmãos aí que, na medida do possível, puderem compartilhar essa live em grupos, em outros locais, que quiserem também compartilhar lá o vídeo do YouTube, agradeço muito mesmo aos irmãos. Então, meus irmãos, assim, numa mensagem desta, ou de as que eu já fiz, ou as que eu farei, se pelo menos uma pessoa, durante 5 anos que eu fizer essas mensagens, se pelo menos uma pessoa se converter, se uma pessoa sentiu que foi ajudado por essa palavra, por essa live, eu já estarei muito feliz, meu irmão. Porque o maior motivo que eu estou aqui, sempre deixo claro, eu não sou um pregador, é que eu recebi a graça do Evangelho na minha vida. E eu quero retribuir, eu quero levar a outras pessoas essa graça. Então, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Que a paz, que a graça de Deus, o amor e a paz de Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês e das suas famílias e dos seus amigos. Muito obrigado a todos. Agradeço demais a todos que porventura compartilharam e que me deram audiência, ok? Paz, meus irmãos. Paz. Até a próxima.